Eu tenho uma história, tipo, parecida com a sua. Que eu sempre achava que Brasília era pequena pro tamanho dos meus sonhos. Você tinha essa mesma sensação lá no Maranhão? Eu falava isso, sempre tive essa sensação. Uhum. Eu queria trabalhar no meio artístico, achava que ali eu não ia Ah, você sempre conseguir. quis? Eu sempre quis dançar. Eu olhava para a televisão e falava, sabe aquela Uhum. as bailarinas do Faustão, eu falava, eu vou dançar aí, mãe. E a minha mãe, mas filha, eu vou dançar aí um dia. Você pegou a época da loira do Tchan? Sim, Da Sheila nossa, Carvalho, todas as coreografias eu era a própria Sheila, Eu né, na minha também. cabeça. Eu amo, eu falo, quando eu já pensei em fazer essas coreografias no TikTok, né? Falar assim, chupa, gente, porque na Eu nossa sou de outra eu geração. sou de outra geração, porque tinha mesmo, né, Guilherme? É. Seguro o tchan, amarra o tchan. Nossa, mas eu acho que toda criança, né, curtir aquele momento, aquele concurso, era o meu sonho. E, inclusive, toda essa minha história teve um grupo, eu não sei se você lembra, mas existia o Forró Saborear. Chama a Patricinha Pra pra dançar. dançar, Patricinha, junto com o Forró Saborear. Então, Patricinha, esse grupo Patricinha, lembro. foi fazer um show lá em Imperatriz e, por coincidência e por ironia do destino, eu soube que eles estavam fazendo uma audição atrás de uma bailarina. Eu não era bailarina. Você tinha quantos anos? Eu tinha 13 anos já. Meu Deus. 13 anos. E aí, já quase bem pertinho, né? Uhum. Dos 14, então já me sentia a adulta. Então, aí o que que aconteceu? Eu fui nessa audição escondida da minha mãe. Eu vou lá ver o que é que tá acontecendo. O Roberto Espíndola, que era na época o coreógrafo e diretor-geral de um balé, na época era Forró Saborear, Limão com Mel, Calcinha Preta, eram balés gigantes, né? Eram Uhum. várias estruturas, era totalmente diferente. E aí eu fui para essa audição. Não, não fiz nada, mas o atrevimento contou no resultado final. E ele ainda falou para mim: você não dança nada, você é crua, mas só pelo seu atrevimento eu vou levar você. Mas o que você fez de diferente Eu pra não ele te fiz escolher? nada. Eu parava e toda no carão, toda debochada e toda sorrindo, como se tivesse feito tudo, Tudo. entendeu? Entreguei. É isso, Tipo, me escolham. as meninas maravilhosas, dançando toda a coreografia, lindíssima, a pernona aqui, alongada. E eu bem pequenininha, aquele deboche. E parei na pose, pá, como se tivesse feito toda a coreografia. Uhum. Ele, eu vou levar você? Levei essa, gente, não sei como. E até hoje, quando a gente se reencontra, a gente lembra desse episódio, né? É incrível Uhum. quando é pra ser. E Uhum. eu acho que tem que ser assim com todo mundo. Se você quer algo, você não pode se intimidar, não pode olhar o que o outro está fazendo do lado, não pode olhar dizendo eu não consigo, porque o outro Uhum. talvez seja mais especializado naquele momento. Eu acho que todo mundo deveria ter a cabeça assim de Fica, uma criança, ficar né? preocupado com a grama do vizinho e esquecer de ir podando a sua, E a né? sua Essa é a própria. verdade, né? Exatamente. Então, eu sempre fui muito assim, desde essa época que eu não tinha noção nenhuma, maturidade Uhum. nenhuma. Eu queria fazer o meu, eu tinha aquela ansiedade, eu acho que aquela energia Uhum. passava para quem estava por perto, ou direcionando, ou avaliando. Olha, gente, tem dado certo isso, É. viu? E aí você começou a dançar com eles. Exatamente. E Foi. como que era a agenda, assim, e para você conciliar, porque você tinha 13 anos, para Meni... conciliar a escola, né? Esse foi o maior caos. E aí a minha mãe trabalhava, Uhum. meus irmãos também, e eu estudava. E aí começou a guerra familiar, que eu queria ir e ninguém Eles deixava. queriam te levar para onde? Estrada, Recife. Olha que loucura, e eles eram do Recife na Ah, você já época. estava em Recife? Não, você Não, estava no Maranhão ainda. eu estava na minha cidade e por Uhum. ironia do destino, eles eram de Recife. Eu não vivia falando que eu ia morar no Recife. Aham. E eu falei, não, mãe, é meu sonho, não sei o quê. Eu sei que minha mãe teve que largar tudo para poder me acompanhar nesses finais de semana. Então ela parou de trabalhar para poder me acompanhar, porque ela não deixou eu ir só. E aí, tome viagem. Meu Deus do céu, que loucura. Eu coloquei minha mãe nessa, E gente. os estudos? E os estudos ficaram só na semana. Quase toda sexta-feira. Ah, tá. Você viajava dia de sexta-feira e segunda voltava para estudar. Isso, Ah, eu ia, não, voltava, ok. ia e voltava até Uhum. finalizar a escola.
eu acho que por isso que eu atrasei muito na faculdade. Porque eu apressei tudo Uhum. para poder ficar só na dança. E aí eu só sei que eu vivi essa experiência, foi muito cansativo. Aí eu dei uma pausa por causa da minha mãe, que eu vi que ela estava cansada e tudo. Mas aí depois, quando ela conheceu toda a trajetória, conheceu a galera, ela começou a deixar eu ir sozinha em alguns momentos e voltar. Foi assim que eu comecei a. Foi minha primeira experiência em palcos, com banda, foi no Forró Saborear. Você lembra seu cachê? Nossa, Seu gente, eu primeiro acho que era cachê? R$ 100 por show. Você Era, fazia quantos shows no final de semana? menina, eu acho que era tipo, era R$ 300 por final de semana. Porque era um show. Rica! Eu me Com sentia. 13 anos! Imagina, eu não sabia o que fazer com esse dinheiro, gente. Pois Era muita grana pra mim. Então, assim, e quando a minha mãe começou a liberar mesmo, na época do São João, foi assim uma coisa absurda. Uma Ai, eu família imagino. humilde, uma família que a minha mãe era pai e mãe, sem nenhum recurso. A minha mãe não soube administrar os negócios, então foram fechando um negócio atrás do outro. E do Sua nada. família tinha empresa de quê? Meu pai, ele era um comerciante nato. Então, ele tinha supermercado, açougue, joalheria, aquelas boutiques de biquíni. Ele mexia com tudo. E a minha mãe dava base. O que que aconteceu? Eles estavam construindo juntos. Quando meu pai morreu, ela não soube administrar isso. Então, foi fechando um negócio atrás do Muita outro. função também, E ela né? sofreu muito, né? 3 filhos pequenos. Imagina, do nada ficar viúva, eu acredito que não tenha. Eu acho que na época minha mãe ficou até com depressão, só que nessa época ninguém se falava tão abertamente. Eu acho que por isso que é tão importante hoje em dia falarmos sobre isso, a gente entender que a nossa saúde mental e espiritual é extremamente importante. Às vezes, muito mais do que alguma coisa física. Porque se você tem uma boa cabeça, se você está bem 100% na sua cabeça, no seu emocional, você consegue superar qualquer um. Tudo flui, Tudo né? flui. Então, eu acho que ela até teve, com certeza, um déficit aí, um esgotamento emocional, psicológico, e não soube lidar, não soube tratar, não foi cuidada, e foi metendo aí as caras e empurrando, né? Então, eu Foi acredito que sobrevivendo, né? foi sobrevivendo. Então, eu acho que Existindo. existindo, porque, meu Deus, eu não gosto nem de imaginar. É uma barra com minha mãe também muito nova, 27, 28 anos, muito jovem, muito jovem. Muito mesmo. E até hoje, só com a gente aí, acho que hoje ela tá mais tranquila, em paz. Orgulhosa, vivendo tranquila. Então foi muito isso. Aí, e também ela viu que, graças a Deus, mesmo com pouca idade, ela começou a confiar de fato em mim. Né? Ela foi vendo, ela foi acompanhando, ela foi vendo que realmente eu queria muito aquilo como uma profissão, que eu tratava muito sério. Ela foi vendo que realmente existia alguns perigos, mas também, se a pessoa soubesse lidar, conseguia se sobressair sem se expor da forma com que ela pensava. Porque uma mãe pensa, não, pronto, não vai prestar. Minha filha no meio do mundo não vai prestar, vai virar isso, vai virar aquilo, porque é o que também de uma cidade pequena, o que as pessoas nutrem, né? É o que é plantado na cabeça. Então aí ela foi conhecendo, foi vendo, foi abrindo a visão para outras coisas e foi me apoiando. Você é maravilhosa, mames. Parabéns, mãe. Coisa linda, né? Apoiar o sonho dos filhos, né? Porque existem Contra, pais né? que. Contra também toda a família. Eu vou apoiar a minha filha. É porque tem pais que falam assim: ah, você vai ser advogado, você vai ser médico, e você tem que Isso. ser aquilo que eles querem, né? Você não pode sonhar andar com as próprias pernas. Exatamente. Mas que bom que sua mãe, você teve esse seu apoio, assim, que eu acho que foi muito importante para sua trajetória, para sua caminhada na dança, né? Eu acredito que eu acho que eu estou aqui porque eu fui apoiada pela minha mãe e ela conversava muito comigo, colocava muitos pingos
em Os cada is. exis. Então, assim, eu acho que isso me deu muita base e consciência Uhum. para também lidar com tudo que até hoje. Acho que o conhecimento, a educação, a cultura que você tem familiar, a base, ninguém lhe tira, é como a educação. É. Então, eu acho que foi isso que me fez realmente subir um degrau de cada vez, com muito respeito. Primeiramente, sempre respeitando também a mim em primeiro lugar, Com que eu acho certeza. que isso é muito importante em toda fase da vida. Uhum. Não só naquela época que eu era uma criança, mas até hoje eu levo isso muito comigo. E aí você ficou quanto tempo na banda? Pouquíssimo, acho que 3 meses me divertindo desse jeito. Aham. Foi muito pouquinho, até porque eu não podia me integrar 100%, porque eu estudava. Uhum. Eu não E podia. isso é importante falar aqui, né? Que mesmo você tendo um sonho, você sabia que o estudo era importante e que você tinha que dar continuidade. Porque É. muita gente larga e tem algumas pessoas que largam também por não ter a mesma oportunidade que a gente, né? Que Exatamente. precisa largar para trabalhar, para poder comer. E graças a Deus você Exato. tinha uma base ali que você podia fazer o que você sonhava sem poder largar, sem ter que largar os estudos, né? Exatamente. Aí eu voltei, dei uma centralizada, entendi que as oportunidades não iam deixar de chegar, que eu ia continuar fazendo, dançando, que eu ia ter tempo para dançar também. E voltei para o meu centro, né? Eu experimentei, me joguei, passei 3 meses naquela loucura, amei, mas voltei porque a minha mãe falava, por favor, termine os seus estudos. Isso eu lhe peço. E você Então, terminou os seus estudos e começou a faculdade, você tinha quantos anos? a faculdade eu demorei a começar porque eu quis dançar. Uhum. Eu terminei os estudos, eu entreguei. Entregou. Aqui, Entreguei. mãe! Menina, eu nunca fui tão bem nos estudos. Eu falei, eu não posso perder mais nenhum Nenhuma momento. oportunidade. E a minha faculdade eu já cursei em Fortaleza. Nem foi mais lá, eu já estava. Ah, de Imperatriz do Maranhão, você foi pra Fortaleza e não Recife? E não Recife. Eu já tô achando que você ia pra Recife. Só acredita, já mudei a cabeça, já conheci outras pessoas. O que te fez ir pra Fortaleza? Fortaleza foi a banda Aviões do Forró. Porque aí foi quando eu comecei a pesquisar outros grupos e super fã. Pra dançar. Junto com o forró, Você saboreia. vai malhar, amiga? Tô de fila. Gente, Prada. ela tá entregando muito. Ai, você tá babada. Sei tudo da sua vida, viu? Eu amo. Bem-vinda, Eita, como ela chegou Gisele. cheirosa. Dá oi aí pro pessoal. Hello, gente. Vocês acharam que se livrar de mim hoje? Não, vocês estão enganadas. Tá bem? Ótimo, e você já conseguiu? Ah, Rodrigo, Mussi e Ah. Sara Andrade vão vir aqui. Oba! Já estão marcados. ê! E eu já tô Gostei. explanando aqui, porque falaram que ia vir, agora não pode mais atrás. Agora, cadê a caneca dela? Ó, essa é a Gisele. É desse jeito que ela chega. Ela Todo chega lugar com que eu furacão. encontro ela é desse jeito. tipo Você isso. sabia que as minhas fotos tudo assim, tá a cara da Milady, tá a cara da Milady. O quê? Você sabia Mas disso? vocês Não parecem sabia mesmo. disso. Vocês Ela é parecem bonita, que mesmo. bom, né? Exatamente. Amo. Ó, ela tá contando pra gente como que... Eu tava vendo, ela dançava, a família toda era contra, e a sua mãe apoiou o seu sonho e foi junto. Ai, Assistindo, amor. Mas a gente já querida. chegou na parte do avião do forró, que ela entregou os estudos pra mãe dela. É, amor, Entendeu? eu Que a entreguei, mãe eu dela falou, terminei bem menininha, tranquila, focada. E aí foi quando essa minha amiga, que o nome dela é Deli, até hoje a gente é amiga. Quando eu fui pro Forró Saborear, a gente dançava juntos lá. E aí ela é natural de Fortaleza, ela é cearense. Um beijo, meu amor. Ela sempre me acompanha, a gente sempre conversa. E foi quando a gente começou realmente a trocar muitas figurinhas, a colocar as famílias para se "Você tinha quantos conhecer. anos, você lembra? Nossa, gente, já tinha o quê? 14 aí? 14 já. Meu Que eu Deus, fui já, 14. já era um neném. Eu tô Porque achando 12 eu já queria dançar, 13. Não, eu tô falando quando você foi pra Fortaleza. Ah, 16. 16 anos eu fui Nossa, pra muito Fortaleza. neném em tudo. Eu tô achando que você já tinha uns 20 anos. Não, 16 anos foi quando eu cheguei em Fortaleza, com meus 16 anos já dançando num grupo gigantesco. Mas né? como que foi essa transição?
Exatamente. Foi essa minha amiga que a gente grudou, não largou mais a Deli. E aí ela falou, vou voltar para Fortaleza. E aqui em Fortaleza inúmeras oportunidades. E foi onde eu realmente conheci. A Fortaleza, eu acredito que até hoje é a capital do forró. Eu acho que tá os maiores artistas, as maiores bandas relacionadas ao forró, e eles entregam muito mesmo. E aí ela conhecia toda a turma, e aí eu fui visitar junto com a minha mãe. E me apaixonei. Por lá mesmo fiquei. E foi na idade que eu já estava com 16 anos. Minha mãe ficou me visitando, me visitando. Sempre vinha, ficava lá e cá, lá e cá. E a gente construiu aí uma história bem legal nessa época. Aí fiquei 16, 17. Aí já não dancei mais. Agora, engraçado, essa minha paixão toda pela dança. E eu não dancei muitos anos. Foram assim. Fiz aquilo, fez a entrega e parei. Eu não tive tipo, não passei 2 anos num grupo, 3 anos, foi muito rápido. Mas foi bom. Quanto tempo você ficou no Aviões do Forró? Eu fiquei no Aviões, eu dancei no Solteirões, que é do mesmo grupo, uns 8 meses, e no Aviões 1 ano e 2 meses. E depois você Garota Safada. E no Garoto Safado eu fiquei uns 6 meses. Foram poucos meses, assim, de história. E depois você se aposentou da dança, nunca mais. Nunca mais dancei. Danço assim. Hoje eu sou relacionada à dança com o carnaval, que é minha nova paixão. E na época eu dançava em grupos, dançava realmente no canal. Hoje eu danço com o Just. Então a dança sempre esteve pontual na minha vida. Mas profissionalmente, não. Foi esses momentos e parei.